Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma noite, mais uma semana. Hoje é sexta-feira, amém? Finando o primeiro mês do ano, meus irmãos. Já estamos bem pertinho, amém? Hoje já é dia 30, amanhã, último dia do mês primeiro de 2026. Olha como o tempo não espera ninguém, meus irmãos. Amém? O tempo é implacável. Se acharmos que o tempo vai esperar por nós, estamos enganados. Amém? Ele vai correr, ele vai avançar. E nós precisamos refletir o que estamos fazendo do tempo. Amém? O que é que nós estamos realmente usufruindo e decidindo a respeito do tempo que nos é dado. Amém? Nesta noite nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que este assunto não tem como nós escaparmos dele, de forma alguma, meus irmãos. Todo aquele que diz que ama a Deus, todo aquele que diz que quer um dia morar com Deus na sua eternidade, quer viver com Deus para todo sempre, todo aquele que diz que quando ele ir embora daqui, ele vai para os braços do Pai, para diante de Deus, para gozar de repouso eterno, de um lugar de delícia, de maravilha, onde só há felicidade, onde não há dor, onde não há enfermidades, onde não há problemas, vai ter que refletir profundamente no que nós vamos falar aqui nessa noite. E o tema que eu gostaria de propor aqui nessa noite está lá em Lucas, capítulo 11, dos versículos 29 a 32. E a pergunta nessa noite é a seguinte: o que você vai fazer de Jesus Cristo? Qual é a tua escolha a respeito de Jesus Cristo? Você vai aceitá-lo ou você vai rejeitá-lo? Qual vai ser a sua opção? Porque sobre essas duas situações vai ser definido o que será da tua eternidade. Uma eternidade é com Jesus e outra eternidade é sem Jesus. Depende do que você escolher aqui nesta terra. Amém? Então a pergunta é esta: o que você vai decidir a respeito de Jesus? Você o aceita ou o rejeita? Lucas 11 e versículo de número 29 a 32. Vamos meditar aqui um pouquinho nesta palavra, para que nós possamos compreender. Eu quero cumprimentar aqueles que estiverem do outro lado aqui das redes sociais, com uma noite de salvação abençoada, uma grande oportunidade de Cristo para as nossas vidas, para a tua vida, e para aqueles que pararam na caminhada. Quero te convidar a voltar para os braços do Pai. Amém? Não fique inserido nessa situação terrível de não querer mais nada com Jesus, de querer parar a sua caminhada, interromper a sua jornada, desanimar, desistir, porque um dia nós vamos ter que prestar contas diante de Deus, e diante de Deus não haverá desculpas. Amém? Diante de Deus não vai adiantar dizer: olha Deus, eu parei por causa disso, por causa daquilo, por causa de A, de B, de C. Não. Isso não é justificativa. Nós um dia recebemos a Cristo, o aceitamos como Senhor e suficiente Salvador. Para quê? Para olharmos para Ele. Amém? Para olharmos para Ele, que diz as Escrituras, é o autor e consumador da nossa fé. Só Ele tem o poder de nos salvar. Mais ninguém e nada nesta vida, nesse mundo, pode nos dar salvação. Então não adianta ficar aí no vale da indecisão, precisa tomar uma atitude. Amém? E você que ainda não recebeu Jesus como Salvador, entenda nessa noite através desta palavra, porque é tão importante
tomar uma decisão e fazer uma escolha. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Aqui em Lucas capítulo 11, do versículo 29 ao 32, Jesus vai nos alertar contra a incredulidade. Nós poderíamos já estabelecer um tema aqui: cuidado com a incredulidade. Amém? Mas, pastor, as pessoas são obrigadas a crer? Não, não são obrigadas a crer. Amém? As pessoas têm o direito de escolher se querem acreditar ou não. Amém? E Deus respeita o que as pessoas querem, mas elas têm que fazer uma escolha. Olha o que vai dizer aqui a palavra. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer. Quem foi que ajuntou esta multidão? Jesus. Amém? Ele começou então a explanar e a dizer: maligna é esta geração. Já começa forte aqui a palavra, meus irmãos. Amém? Não foi o pastor aqui quem disse isso. Não foi nenhuma autoridade da terra. Foi o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus. Amém? Quem deu esta afirmação e esta declaração, dizendo: maligna é esta geração. Por que maligna, meus irmãos? Vamos entender. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Eu quero explicar para você aqui em poucas palavras quem foi o profeta Jonas. Amém? O profeta Jonas foi um dos profetas menores do Antigo Testamento, que foi chamado por Deus para ir a uma região, para ir a uma cidade chamada Nínive, aonde ali havia mais de 140 mil homens, 140 mil almas, que vai dizer a palavra de Deus, não sabiam discernir entre a mão direita e entre a mão esquerda. Era povo perverso, era povo ímpio, praticavam canibalismo, praticavam toda sorte de maldade, de perversidade. Era um povo terrível, um povo violento. Amém? E a fama deste povo, ela se espalhava por muitas regiões, por todos os lugares, inclusive por Israel, deste povo. Aí vem uma pergunta. Deus começa a avaliar, Deus começa a analisar aquela nação, avaliar aquele povo, e Deus tem compaixão daquele povo. Deus tem misericórdia daquela nação. E Deus, ele vai olhar para aquela nação e ele vai chamar o seu servo, o profeta Jonas, e vai dizer: Jonas, desce até a cidade de Nínive e diga a ela que se ela não se arrepender, ela vai sucumbir no seu pecado, ela será totalmente destruída. Exorta o povo de Nínive ao arrependimento. Eles precisam se arrepender da conduta, das condições pecaminosas, errôneas que eles vêm vivendo, que eles vêm desenvolvendo, porque estou para exercer juízo sobre Nínive. Veja bem, meus irmãos, a ordem vem de quem? De Deus. Por quê? Porque Deus também amava aquele povo. Muitas das vezes eu e você, no nosso pré-julgamento, nós entendemos ou achamos que Deus pode amar mais a uns e menos a outros, que Deus ele pode olhar com bondade para um e olhar sem bondade para outro. Não, Deus olha a todos de igual modo. A sua misericórdia e compaixão se estende a todas as raças, a todos os povos. Ele tem interesse em salvar os povos da sua perversidade e da sua maldade. E quando Deus olha para o triste estado daquele povo, daquela nação, ele diz para Jonas: estou te dando uma ordem, vá até lá. Vá lá anunciar o arrependimento a esse povo. E o que significava anunciar este arrependimento? Era dizer para aquele povo que a coisa ali não estava boa, as coisas ali precisavam mudar, as coisas ali precisavam melhorar.
As pessoas precisavam refletir sobre a sua condição moral, social, a sua condição geral. Não estava bem. Aquele povo estava se autodestruindo. Trazendo para os nossos dias, estamos vivendo em meio a uma sociedade que não é diferente da cidade de Nínive naqueles dias, meus irmãos. Estamos vendo uma sociedade se autodestruir, inversão de valores, trocando valores, o certo como errado, o errado como certo, amando a impureza, amando a prevaricação, a idolatria, a carnalidade, a imoralidade sexual, amando o pecado, servindo e se curvando a ídolos, rejeitando a Deus, e Deus pacientemente continua enviando seus servos, levantando seus servos para proclamar arrependimento. Mas muitos não estão dando crédito, muitos estão ignorando isso. E naqueles dias em que Jesus lá estava, havia um povo ali que estava pedindo para Jesus dar provas de que realmente ele era o Messias, de que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, e que eles deveriam dar crédito à sua palavra. Eles olhavam para Jesus e diziam: nos dá um sinal então, nos mostra um sinal que realmente tu és o Filho de Deus e nós vamos crer. Dura coisa é, meus irmãos, é querer acreditar só quando vemos acontecer milagres, acontecer sinais, poderes sobrenaturais. Bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu, diz o Senhor Jesus. Nós, como servos de Deus, não precisamos ver para crer. Nós andamos na contramão disso, nós precisamos crer para ver. Você está entendendo? É assim que funciona a lógica das Escrituras. Precisamos realmente acreditar. Nós sempre temos pregado aqui que todas as vezes que Jesus ele ia até alguém que estava precisando de uma cura, estava precisando de um milagre, estava precisando de uma bênção, de uma libertação, né? Ele chegava para a pessoa e perguntava: você acredita que eu possa fazer isso? Você crê que eu posso mudar o teu estado, mudar a sua condição? A pessoa é quem ia dar a resposta. Talvez você que está aí do outro lado aí, talvez você está numa condição que você tem olhado para essa condição e você tem dito: meu Deus, como é que vai ser? Já fiz de tudo, já abri mão de muitas coisas, já tomei atitudes em algumas coisas, na maioria delas, fiz o que podia e o que não podia, corri atrás, mas está tudo do mesmo jeito, nada mudou. É porque provavelmente você ainda não tentou através de Jesus Cristo, você não foi pelo caminho de Cristo. E nessa noite Jesus está dizendo para você, para mudar essa situação aí, para que você possa realmente perceber mudanças profundas, você primeiro precisa crer, você precisa dar um passo de fé. Amém? Que passo de fé é este? Primeiro, reconhecer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que Ele é o único e suficiente Salvador, que só Ele pode realmente salvar do mundo, do pecado e da morte eterna, que somente Ele pode mudar aquelas situações, aquelas condições que você já fez de tudo para mudar e você não consegue. Mas muito além do que mudar a situação física, emocional, pessoal que você vive, Ele quer mudar uma realidade muito além disso, que é a condição eterna da tua alma, como tua alma vai ficar. E Jesus, quando Ele olha para aquela geração que estava pedindo a Ele um sinal, como nós lemos aqui, Ele estava olhando com tristeza para aquelas pessoas e dizendo: olha, vocês são uma geração perversa, vocês são uma geração maligna, vocês querem de mim um sinal, mas vocês não fazem o básico, o mínimo, que é crer. Creia que eu vim a este mundo para trazer salvação. E olha o que Ele vai dizer mais aqui: porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas,
assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Por que Jonas foi sinal para os ninivitas? Jonas, ele rejeita ir até Nínive a princípio, ele hesita, ele resiste e diz: Deus, eu não vou. O Senhor tem ouvido falar de quem é esse povo. Esse povo não merece compaixão, não merece misericórdia, esse povo não merece a sua atenção. Quem somos nós para dizer para Deus quem merece e quem não merece? Quem somos nós para dizer que Deus pode salvar A e não pode salvar B? Mas, enfim, Jonas vai até aquele lugar, e para surpresa de Jonas, quando Jonas prega o arrependimento em Nínive, desde o rei até os animais, é estabelecido um jejum total, é estabelecido que eles venham a fazer um sacrifício unânime ali, de sacrificar momentos de alimentação, de água, para quê? Para que ali Deus pudesse alcançá-los, Deus pudesse ali ir até o encontro deles e mudar a sua situação. E Jesus diz: para vocês agora, a geração atual que me encontro aqui, e para as demais gerações que vão vir, e todas as gerações que também já se passaram, eu serei o sinal. Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe, e foi lançado na praia depois, justamente no lugar onde ele não queria pregar, onde ele não queria anunciar a verdade da transformação. E o Filho do Homem também, da mesma maneira, estará no seio da terra, e ao terceiro dia ele vai ressurgir, e em seu nome se pregará o arrependimento a todos os povos. Arrependimento do quê? Arrependimento de tudo aquilo que não diz respeito à vontade do Deus vivo. Olha o que vai dizer mais: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até nos confins da terra ela veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que aqui está quem é maior do que Salomão. A rainha de Sabá, ela almejou ouvir da grande sabedoria que Deus havia concedido a Salomão, e Jesus está dizendo: aqui está quem é maior do que Salomão. E por que ela vai condenar? Porque ela veio de longe, não mediu esforços, ela não colocou ali questões pessoais, visões pessoais, preconceitos pessoais, mas ela acreditou que quando ela chegasse ali diante de Salomão, ela ia ouvir palavras sábias, porque a fama de Salomão havia corrido por muitos reinos, muitos povos. Aí Jesus diz: mas olhem bem e prestem atenção que aqui está quem é maior do que Salomão. Então o que você está ouvindo nessa noite, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, não é apenas de Salomão e nem de Jonas. Você está ouvindo falar de Jesus, que é a autoridade máxima em sabedoria, e que está dizendo: é tempo de se arrepender. Ora, os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Ou seja, Nínive presenciou esse fato glorioso e maravilhoso com o profeta Jonas, e deu crédito, e se arrependeu, e sentiu a sua miséria, sentiu a sua maldade, sentiu a sua perversidade, colocou os pés no chão, colocou o entendimento, a compreensão da mente, a razão para funcionar, e entendeu que precisava de mudança. E hoje Jesus está falando, Jesus está exortando a humanidade, Jesus está tratando com a humanidade, e muitos estão tapando os ouvidos, muitos estão ignorando esta palavra.
Ele disse que ele vai voltar. Ele disse que ele virá outra vez para buscar o seu povo. Ele disse que ele virá para julgar as nações de acordo com as suas obras. E o que você está esperando? Ainda esperando por um sinal? O sinal já veio. O sinal é Jesus Cristo. E esse glorioso sinal está indicando para você: muda de atitude, muda enquanto é tempo, aceite essa palavra, aceite a Jesus como teu Senhor e Salvador, recebe Ele como teu Senhor e Salvador, enquanto ainda há tempo. Amém? Olha o que diz aqui nos comentários. Os gentios cruéis e perigosos de Nínive, que era a capital do reino da Síria, arrependeram-se de seus pecados pela pregação de Jonas. Porém este não se importou com eles. Houve um momento que, quando aquele povo se arrependeu, sabe o que Jonas fez? Ele pegou e foi buscar um lugar, num retiro, num monte muito alto, e lá ficou e começou a ficar deprimido e a dizer: eu sabia, Deus, que o Senhor é misericordioso e ia fazer isso. Não precisava o Senhor ter me mandado no meio daquele povo. O Senhor faz aquilo que acha melhor, o que bem entende. Foi por isso que eu resisti. E tudo isso, sabe por quê? Porque Deus ali, quando ele se deitou naquele lugar, ele foi ali buscar um repouso, Deus fez nascer uma planta, uma polvoreira, com largas folhas, que faziam sombra sobre ele, debaixo de um sol escaldante. Uma planta que nasceu numa noite, e que numa noite e um dia morreu. E ele se lamenta por aquela planta, e ele começa a se amargurar e a dizer: para mim seria melhor morrer. E Deus olha para ele e diz: é razoável, Jonas, essa tua queixa, essa tua reclamação, por causa da arvoreira que você não plantou, você não deu os nutrientes para ela, você não cuidou. Ele diz: é razoável sim, Deus, é razoável. Então é razoável, e não é razoável eu ter compaixão e misericórdia de uma nação que tinha mais de 140 mil almas que precisavam de arrependimento, e você precisava ir lá como instrumento meu? Sim, meus irmãos, Deus se importa com o pecador. Deus se importa com aqueles que estão passando por grandes dificuldades e que não conseguem compreender a dimensão do pecado que nos está envolvendo e levando para a morte. A rainha de Sabá, uma gentia que não era do povo judeu nem do povo de Israel, olha só o que diz aqui: a rainha de Sabá louvou o Deus de Israel quando ela ouviu sobre a sabedoria de Salomão. Mesmo o rei Salomão tendo praticado muitos delitos depois. Em contraste, Israel, a nação a qual Jesus amava afetuosamente e manifestou-se como perfeito Filho de Deus, rejeitou-o. Deste modo, o povo escolhido de Deus se tornou mais sujeito ao juízo do que uma nação ímpia ou uma poderosa rainha pagã. Compare com a passagem do capítulo 10 dos versículos 12 a 15 deste mesmo livro, em que Jesus disse que as cidades ímpias de Sodoma, Tiro e Sidom serão julgadas com menos rigor do que as cidades na Judeia e Galileia, que rejeitaram a sua mensagem. Isso é forte, irmãos. Eles não rejeitaram um simples profeta, eles não rejeitaram um simples homem, eles rejeitaram a Jesus. E eu pergunto a você do outro lado: você vai continuar rejeitando Jesus? Você vai continuar insistindo a essa palavra que te convida a se arrepender, que te convida a mudar de atitude, que te convida a assumir um compromisso com o reino de Deus, a vir para a presença de Deus, entregar corpo, alma e espírito a Ele? Você vai ficar esperando um dia a morte abater o teu corpo físico, te levar para uma campa fria, e depois de lá você não ter a certeza jamais, porque vai selar ali o seu destino no esquecimento, no silêncio? Você não vai ter ciência de mais nada, e depois você não vai ter o direito de acessar as glórias e as maravilhas do reino de Deus. Você vai ficar esperando isso?
enquanto Jesus está te dando oportunidade aqui para mudar essa história. Garanta a sua eternidade com Deus. Como, pastor? Aceitando a Cristo como Salvador nessa noite. É isso que Ele quer de você. É a isto que Ele te convida. Eu quero aqui findar rapidamente, já estamos chegando ao final. O povo de Nínive e a rainha de Sabá se converteram a Deus com menos evidências do que as que Jesus apresentou aos judeus. Hoje temos mais evidências do que estes. Temos o registro de testemunhas oculares do Cristo ressurreto, o poder contínuo do Espírito Santo concedido no Pentecoste. Temos fácil acesso à Bíblia Sagrada, o conhecimento de 2000 anos de milagres de Cristo por meio da sua igreja, com o conhecimento e o discernimento que temos à disposição. Nossa resposta a Cristo deve ser ainda mais consistente e sincera. Você está disposto a fazer isso? Vamos dar uma resposta consistente e sincera a Cristo nesta noite? Se a tua resposta é sim, não porque eu estou pedindo, mas porque o Espírito de Deus, Ele está batendo a porta do teu coração e Ele quer te salvar, levante sua mão comigo, eu quero orar por você. Não, pastor, eu quero Jesus. E aqui a igreja vai se colocar de pé e nós vamos orar por você. Amém? Vamos orar a Deus? Se é sincero, é verdadeiro esse sentimento que o Espírito de Deus está despertando dentro de você, se não é algo que é proveniente só da sua emoção, você está fazendo com sinceridade, declare nessa noite que você quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador. Ore comigo. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, nesse momento você vai dizer o teu nome. Eu ouvi a tua palavra, Senhor, e eu creio que tu és a maior evidência de salvação que a humanidade poderia receber. Eu creio que tu és o único e suficiente Salvador, e que eu dependo de ti para um dia estar no teu reino, na tua glória contigo, Jesus. Eu reconheço, Senhor, que sou pecador e que preciso da tua misericórdia, que preciso do teu perdão. Eu reconheço, Jesus, que além de sepultura, eu não posso, Senhor, salvar a mim mesmo. Enquanto aqui nesta vida ainda posso tomar essa decisão, porque o teu Espírito Santo me ajuda. Mas quando vier o silêncio de uma sepultura, eu nada mais poderei fazer. Por isso eu te peço, Jesus, perdoa os meus pecados, apaga as minhas transgressões, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu seja achado no grande dia do Senhor. Pai querido, eu peço a ti, Senhor, aceita, meu Pai, como teu filho, Pai. Aceita-me, Senhor, por tua misericórdia. Assim eu te peço, ó Deus, dá-me o teu Espírito Santo e alcança aqueles a quem eu amo também. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar também por essa vida que parou na caminhada, Jesus, fracassou, Senhor, olhou, meu Deus, para as circunstâncias, para as evidências, olhou para os defeitos, ó Pai, de um, de outro, olhou para os maus exemplos, Senhor, e disse: não dá para servir a Deus desta maneira. Pai, hoje ela está ouvindo, Senhor, que, meu Deus, ela continuar desta maneira, olhando para o homem, não olhando para ti, Senhor, que é o autor e consumador da sua fé, ela vai merecer da mesma forma, Pai. Senhor Jesus, mas hoje, ouvindo essa palavra, ela entendeu que ela precisa voltar e olhar para ti, que é o autor e consumador da fé. Restaura, Senhor, essa vida, dá força a esta vida. Espírito Santo, volta a assumir o controle dessa vida nessa noite e ajuda ela. Assim eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Muito bem, quero dizer a você nesta noite, nessas palavras finais, que a partir de agora você tem um pacto, tem uma aliança com Jesus Cristo. Tanto você que ainda não havia feito a sua decisão, quanto você que estava parado e sem forças para continuar. O que você deve fazer agora? Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Vai ouvir a palavra de Deus, uma igreja que prega o Evangelho como ele é, que prega o arrependimento, a transformação e a mudança. Não tem igreja, pastor? Seja muito bem-vindo, estamos aqui à sua disposição. Na rua 2593, no Jardim Herosa Marieta,
Amém? Venha estar conosco às quartas e sextas, das 19h30 às 20h30 e aos domingos, das 19 às 21 horas. Você é nosso convidado, eu quero te ajudar, eu quero te abraçar, eu quero caminhar com você e ser o teu pastor, te ajudar, te orientar dentro da palavra de Deus. Você é muito bem-vindo. Nos acompanhe nas redes sociais, canal Norberto Teodoro. Pode entrar lá, você vai ver uma série de mensagens que a gente tem postado lá. Ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus é que dá alimento e que sustenta. Mas não se esqueça, não seja incrédulo, mas seja crente. Acredite, creia no poder de Cristo, que é o poder da grande salvação. Amém? É tudo isso que Jesus deseja de você. Que Deus te abençoe. Estaremos aqui no próximo domingo a partir das 19 horas. Eu quero orar pela tua vida e entregar este trabalho nas mãos do Senhor. Amado e querido Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez na noite deste dia, nesse lugar. Eu creio, Senhor, que essa palavra vai alcançar muitas vidas que estão precisando, Senhor, ser tocadas e movidas pelo Teu Espírito Santo. Ajuda essas vidas, ó Deus, tirando, meu Pai, tudo aquilo que as oprime, que as entristece, as angustia, e traz, Senhor, ó Pai querido, uma grande tristeza na sua alma e no meio dos teus. Resolve, Senhor, aquilo que essa pessoa não pode resolver. Toma em tuas mãos, Senhor, aquilo que ela não pode mudar, e faz, Senhor, acontecer um milagre. Se é uma enfermidade, cura. Se é um mal, Senhor, sana este mal. Se é uma opressão, Senhor, repreende esta opressão. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o milagre venha sobre esta vida. Leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos uma noite de paz, dá-nos, Senhor, um sábado abençoado na Tua presença. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Eu vou impetrar as bênçãos sacerdotais. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um, e todo aquele que assim crê diga amém, Jesus. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor e até o próximo domingo, e aqui nas redes sociais até a próxima quarta-feira com o nosso culto de oração e uma palavra para o teu coração. Deus te abençoe, nos ajude nas redes sociais compartilhando, curtindo esta mensagem e também enviando esta mensagem aos seus contatos. Que Deus abençoe suas vidas. Se inscreva no nosso canal.